O nosso estudo hoje é sobre função polinomial do primeiro grau. Então, toda função polinomial do primeiro grau é desse tipo, ó, f de x igual a x mais b, onde esse a é número e esse b é número, onde esse a nunca vai poder ser zero, tá? Então, qual que é a definição de função? Você escolhendo um valor aqui de x, ó, você vai encontrar um único valor para y, que é esse f de x, ó. E aí, como que é que a gente classifica essas funções? Ela pode ser afim ou linear. Qual tipo que ela pode ser? Classificação tipo. Afim é quando você tem o coeficiente b diferente de zero, que é esse número aqui, ó. E quando esse coeficiente b for zero, ela é chamada de função linear, tá? Esse é o tipo das funções que a gente tem, da função polinomial do primeiro grau. Qual tipo de função polinomial do primeiro grau que a gente tem? Afim, quando b é diferente de zero. Linear, quando b é igual a zero. A raiz da função, a gente encontra isolando o x, tá? A gente iguala a função a zero e vai encontrar quem que é o valor de x, para que essa equação aqui, que o y seja zero. Então, ó, isolando o x, ó, fica a x, tá mais b menos b, passou o a dividindo, então, b sobre a, menos b sobre a. O ponto que intercepta o eixo y. O ponto que intercepta o eixo y nada mais é do que esse elemento b, ó. É quando x é igual a zero. Então, f de zero é igual a vezes zero mais b. Então, isso aqui ficou zero, sobrou quem? B. Então, toda vez que a gente quer o valor que intercepta o eixo y, é o coeficiente b, que nesse caso aqui dessa função aqui, ó, é menos 15. Nesse caso aqui que é zero, vai encontrar lá no zero, lá na origem, tá? Aqui, a gente tem um gráfico de uma função, né? Então, aqui, esse 2 é o valor que intercepta o eixo y. É quando x é igual a zero, ó. E aqui, esse menos 4 é a raiz da função, ó, que é o valor de x quando o y é igual a zero. Então, você encontrou quem que é o termo que intercepta o eixo y, encontrou quem que é a raiz da função. Na função afim, você já desenha o seu gráfico. Como que eu sei que é uma função afim aqui? Porque ela não passou aqui na origem. Porque a função, no caso linear, ela sempre vai passar aqui pela origem, ó. Sempre vai interceptar aqui na origem essa reta. Então, função linear nunca vai passar na origem, fora da origem, tá? E aqui está a função, ó. Tanto é que a gente comentou, ela é uma função afim, porque o coeficiente b é diferente de zero. E na classificação, a gente pode classificar elas como crescente ou decrescente. O que que define isso? Ó, o coeficiente a. Se esse coeficiente a é maior que zero, ou seja, é positivo, ela é crescente. Se ele é negativo, ela é decrescente. A gente tem uma questão lá falando sobre isso, tá? Então, presta atenção nisso aqui. Quando o coeficiente a é positivo, é crescente. Quando o coeficiente a é negativo, ela é decrescente, tá? Isso é a classificação da função polinomial do primeiro grau. E aí, a gente tem um exemplo aqui para a gente verificar se uma função é crescente ou decrescente, ó. Então, nesse caso aqui, ó, para a gente verificar se a função é crescente ou decrescente, a gente observa o coeficiente a aqui, ó. Ele é maior que zero? É, então ela é crescente. O zero da função é pegar essa equaçãozinha daqui igualar a zero, ó. No lugar desse f de x, a gente vai colocar zero, ó. Então, e calcula o valor de x, isolando o x, ó. 5x tá menos 3 mais 3, passou dividindo 5. Tem uma questão lá também para vocês resolver, pedindo o zero da função. Tá? O ponto onde a função intersecta o eixo y, já falamos, é esse b aqui, ó, é o menos 3, tá? O gráfico da função, o que que eu preciso para o gráfico da função? Basta eu colocar, ó, esse x, tá? A raiz da função que é 3/5, o valor que intercepta o eixo y, tá pronto o seu gráfico, você já traça a reta passando por esses dois pontos aqui, ó. 3/5 e o ponto que intercepta o eixo y, que é o menos 3. Ó. A raiz da função está no x e o ponto que intercepta o eixo y está aqui, ó, tá? Que é o menos 3, para a sua reta. Ó. Agora, o estudo do sinal. O estudo do sinal é você analisar, olha, para x maior que esse número aqui, ó, o y também vai ser maior que zero, tá aqui, ó. Para números menores que esse valor aqui, o y também vai ser menor, tá aqui, ó. E quando isso aqui for igual a zero, qual que vai ser o valor? Quando essa reta aqui, quando o x
o y for igual a zero, o que vai acontecer? Aí vai ser 3/5, tá? Isso que é o estudo do sinal. Esse exemplo aqui é uma questão de Enem, né, de 2018, onde ele quer testar uma indústria automobilística, está testando um novo modelo de carro. Então, eles têm 50 litros, tá, de gasolina e eles vão esvaziar, tá? Então, aqui são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes, até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reto no gráfico mostra o resultado desse teste, no qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X. Então, ó, o que a gente tem aqui? O que ele pede? Ele pede para a gente encontrar quem que é a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel. Então, nada mais é do que ele está pedindo quem que é a função polinomial do primeiro grau. Por que é a função polinomial do primeiro grau? Porque isso aqui é uma reta, ó. Tá? Essa reta interceptou no eixo x em 500, ou seja, a raiz da função é 500, e interceptou no eixo y 50, ou seja, intercepta o eixo y no 50 significa que o b é igual a 50. Nem precisaria a gente fazer esse cálculo aqui, mas eu fiz, ó. Quando aquele valor lá é 50, o x é 0, ó, 0,50. Substituiu na equação, né? Que é a função polinomial do primeiro grau, ó. Então, 0,50, 50 é o valor de y, a vezes o 0, que é o x, mais o b. Então, ó, a vezes 0 é 0, sobrou b. B é igual a 50. Bastava a gente ir direto, ó, se b é 50. Agora, a raiz da função é 500, é quando o y é igual a 0. Então, ó, o que a gente tem? 500 e 0. Substituindo também na mesma equação, ó. Aí a gente vai ter A vezes 500 mais 50. 50 por quê? Porque o B é 50, ó. Então, 500A mais 50 igual a 0. Mais 50 passou menos 50, 500 passou dividindo, então simplificou menos 1/10. Ó. Então, a gente vai substituir nessa função aqui, ó. Y é igual a menos x sobre 10. Por que x? Que aqui é 1, ó. É 1 sobre 10. Então, não precisa aparecer, coloca só o x, mais o b, que é 50, ó. Então, a alternativa correta, letra B. E aí vem as atividades, ó. Conforme que a gente comentou, uma função do primeiro grau nos dá sempre o seu gráfico. É o quê? É uma reta, uma hipérbole, uma parábola, uma elipse? Na questão 2, você vai dizer quais desses gráficos aqui representam uma função polinomial do primeiro grau, tá? E a questão número 3 é você fazer a classificação dessa função. O que é a classificação dessa função? O que ele pede? Pode-se afirmar que, ó, vamos começar aqui, é uma função polinomial do segundo grau? Não, porque é uma reta, então é do primeiro grau, tá? Então, aqui, o zero da função é o número 2? Não, o zero do 2 aqui, ó, passa no eixo y. Para ser zero da função, tem que estar passando aqui no x, que é a mesma coisa que a raiz da função. Então, o que sobra analisar? Se ela é crescente ou decrescente. Aí vocês vão lembrar do que a gente viu lá antes, ó. Para ser crescente, o coeficiente A tem que ser positivo. Então, aqui, ó, para ser decrescente, o coeficiente A tem que ser negativo. Ah, mas aqui eu não tenho a função. Analisa a partir daqui, ó. Maior que esse número, cresceu o y, aumentou ou diminuiu? Menor do que esse valor, aumentou ou diminuiu? Então, dá para saber aqui, ó. E a 4, ó, é encontrar a raiz da função, que é você pegar essa função aqui igualar a 0, fazer o y igual a 0, ó. Então, 3x mais 9 igual a 0. Calculou o x, pronto, encontrou a raiz da função. E dessa última, tem uma cisterna que ela tem que tá sendo esvaziada, e ele utilizou na primeira hora uma bomba, que ela vai ser esvaziada em 3 horas. E nas 2 últimas horas, eles utilizou uma segunda bomba. Então, nessa primeira hora, a gente percebe que ela passou de 6.000 litros para 5.000 litros. Então, ela esvaziou 1.000 litros. Então, a vazão dessa primeira bomba é de 1.000 litros por hora. Aí, ele quer saber qual é a vazão da segunda bomba, tá? Ó, qual a vazão em litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. Então, ó, sugestão, o que você faz? Você vai pegar o que sobrou de litros, que é 5.000, né? Dividir para as 2 horas. Então, o valor de 1 hora
para as duas bombas. Você já sabe da primeira bomba, então é só retirar, você vai saber quem que é o da segunda bomba, tá? Então, bom estudo para vocês.